Obrigado, senador. Eu queria só fazer uma menção. Agora são 4 horas no horário de Brasília, até porque durante essa cobertura, eu vou contar aqui um bastidor. Este programa aqui, este Prós e Contras, eu expliquei a razão de o porquê hoje nós não convidamos pessoas divergentes, porque não dá para ser contra a liberdade de expressão nos termos da Constituição, não dá para ser a favor da censura prévia. Eu não posso ir contra a Constituição desse país. E nós não iremos contra a Constituição desse país. Vamos revivê-la e vamos insistir com ela. Mas este programa aqui foi uma ideia clara, eu cheguei na emissora no começo do ano, é uma ideia clara do Tutinho, dono da emissora. E ele disse, quero ambos os lados. E começamos o debate, por isso que o programa chama-se Prós e Contras. Temos sempre os dois lados aqui. Óbvio que em algum momento do debate as pessoas podem convergir ou não. E todos os debates, inclusive nessa questão eleitoral, sempre convidamos o outro lado dizia que não queria participar. Convidar podemos, o que não podemos é obrigar, mas convidar nós convidamos e deixamos o espaço à disposição. Feito esse esclarecimento, até porque na cobertura, por exemplo, das agendas dos candidatos, os tempos são sempre semelhantes, que é uma preocupação jornalística da emissora, a gente faz isso. Agora, tem um critério no jornalismo, e o Cajuru viveu disso durante muito tempo, ele sabe muito bem, me permita chamá-lo assim tão informalmente, Cajuru, mas enfim, opinião é opinião. E mesmo a opinião pode ser reclamada por quem se sentiu ofendido. Ministro Marco Aurélio de Mello, o que mudou ao longo desse tempo? Porque eu entendia até outro dia como todos esses conceitos pacificados. O senhor fez menção na sua primeira participação aqui de saudosismo de pessoas com alguma coisa que eu tenho realmente temor do que seja. Mas o que mudou na interpretação? Porque vimos desde a redemocratização do país nos anos 80 e que tudo ficou solidificado com a Constituição de 88, ou seja, a questão dos direitos e deveres, mas tudo isso foi compreendido durante várias eleições. O senhor mesmo foi ministro do TSE em eleições. Por que mudou, de repente, essa interpretação? Há um fato novo que justifique essa reinterpretação das leis brasileiras ou, inclusive, do que é pacificado no entendimento jurídico? As paixões mudaram, não há a menor dúvida. Agora, o que nós precisamos é que os homens que ocupam as cadeiras no Supremo e também no Tribunal Superior Eleitoral compreendam a envergadura dessas cadeiras e percebam, acima de tudo, que a vinculação, que a atuação judicante, a atuação do julgador é uma atuação vinculada à legislação aprovada pelo Congresso Nacional, vinculada especialmente à Constituição Federal. Se nós formos ao artigo 220, nós vamos constatar que há uma cláusula pedagógica que impede, inclusive, que se aprove um dispositivo legal que implique embaraço à liberdade de informação jornalística. O que nós temos é um sistema constitucional de freios e contrapesos. E aí abre-se oportunidade, se alguém se sentir ofendido na honra, a responsabilizar aquele que haja praticado o ato no campo civil e penal. Eu não compreendo como se possa, em pleno século XXI, em plena democracia brasileira, se cogitar de censura, se cogitar de uma tutela em relação aos eleitores. Os eleitores comparecerão ao pleito, ao segundo turno, e definirão se pretendem realmente continuar com a política que vem sendo implementada, política, a meu ver, merecedora de encômios, ou se quer realmente retornar a um período anterior. E nesse período anterior nós tivemos durante 14 anos. Refiro-me aos 8 anos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos 6 anos da presidente Dilma. Não há espaço para retrocessos. E creio que vamos avançar, vamos aguardar com confiança o pleito que se avizinha sob o ângulo do segundo turno e a definição. A definição, eu mesmo disse anteriormente e torno a repetir,
que votaria no primeiro turno é quem estivesse em terceiro lugar. E no segundo turno, se persistisse a polarização, e a polarização que nós vamos ver, estamos vendo nos dias atuais, eu votaria no presidente em exercício, Jair Bolsonaro. Por que não sufraga o nome do ex-presidente Lula? E em 2002 eu votei no ex-presidente Lula. Eu tenho até uma caricatura aqui em casa que saiu na última página da revista Isto É, em 2002, em que eu estou na porta de um restaurante com a faixa presidencial. Vem chegando ao Brasil, portanto, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com as malas, com etiquetas Itália e Espanha. E na tabuleta do restaurante nós temos como prato do dia, né, a Lula. E votei no ex-presidente Lula, mas não faço nos dias atuais, porque ele foi presidente, como eu disse, durante 8 anos, deu as cartas durante 6 anos com a presidente Dilma e foi condenado pela Justiça Federal, né? E vinha cumprindo, inclusive, pena quando se chegou ao ponto de dar o dito pelo não dito, anulando os processos crime e praticamente se voltando à estaca zero. Isso não contribui para um avanço cultural, não contribui para dias melhores no país. Mas paciência, foi voto vencido, a maioria se formou no sentido de anular os processos crime, considerado uma incompetência, inclusive relativa, que nós sabemos que preclui a incompetência territorial, que não havia, da 13ª Vara Criminal, e voltamos com isso à estaca zero. Paciência, é a maioria que decide. Agora, o apelo que eu faço àqueles que continuam na arte de julgar é que percebam a envergadura da cadeira, percebam, acima de tudo, a submissão à Constituição Federal.